Deixa eu aproveitar, atualizar aqui. Para entrar aqui também. Boa noite, sejam bem-vindos todos. Eu tô ligando aqui o computador também, para na hora de ler eu já ler com ele. O Manuvete também entrou. Gente, aproveitando para... Oi! Que Oi, tudo bom bom? de novo! Tudo Seja certo, bem-vinda estamos ao aqui de canal. novo. É a pessoa certa, né? A pessoa certa. Não é? Eu Espero pensei, que eu disse sim. que esse tema tem que ser com ele. É, Tem tudo a ver, o Manuvete com esse tema, menino. tudo a ver, tudo a ver. Deixa eu fechar essa janela aqui para fazer menos barulho aqui. Pronto. Tudo a ver. Nossa, eu fiquei super feliz com o convite, Adna. Obrigado e animado aí para nossa conversa hoje. É um tema difícil, viu? Um tema meio cruel, meio duro. Deixa eu pegar um lencinho aqui pra mim. Meu olho começou a chorar. Eu cheguei, menino, numa correria. Que a Mini começou a ter incontinência, ela tá tomando insulina. E quando ela tem Hum, esses episódios, eu já sei que é a insulina dando problema, sabe? uhum. Aí tu pensa em correria, porque tá faltando insulina na distribuidora aqui, e nem todo lugar tem insulina para comprar. Lá vai eu ligando, tentando achar insulina. Eu disse, eu tenho live ainda, eu tenho que chegar em casa. Eu consegui, cheguei lá 6 e pouco e tem que carregar ela gelada. Menina, a moça disse que você trouxe só um pouco gelo. Eu sabia que eu tinha esquecido alguma coisa. Que agonia foi isso hoje. Chega, eu tava, eu disse, "Ai, meu Mas Deus deu do tudo céu." certo, né? Deu, já apliquei nela, porque ela já estava mal. Ele começa a apresentar problema, né? Ela já estava mal e aí eu fico preocupada. Desestabiliza quando o menino está mal. Eu vou só dar um Caramba. recadinho antes da gente entrar nesse temazinho. Uhum. Danado, para avisar as pessoas do sorteio que a gente está tendo. É, o sorteio, o prêmio são três. É o livro Alex e Eu, esse marcador aqui personalizado, ó, com a logo do Diário de um Papagaio, lindão. Esse aqui Lindo mesmo, hein? é o general, é o general que tá me deixando louca, né? Produtiva, tá louco de novo. Nossa, imagino. Ei, tu acredita que tá tudinho? Carola ontem chegou que eu tenho um quarto que a gente usa como escritório que ele dá para os viveiros. Ele tem um janelão de vidro com a tela, sabe? Aham. Ela chegou nessa tela, olhou para mim, virou e coloca na tela. Tu não Meu acredita? Deus do céu. Tá muito oferecida. Não tá. E quando ela não tá assim, comigo, ela tá correndo atrás de Empada, que é o outro papagaio, ela quer namorar com ele, sabe? Aham. Aí hoje eu tava escondidinha na janela e ela tava lá com ele. Aí ela Nossa. fazia, quer papa pra ele, sabe? Quer papa. Aí começou a regurgitar e dar papa nele. Oh, Aí que na bonitinho. terceira vez que ela tentou dar papa pra ele não aguentou e saiu correndo. Eu disse, olha, tá vendo? Mulher grudenta é assim, os caras não aguentam. Você não dá sossego pra ele. É mesmo. Muita pressão. É muita pressão. Esse pronto, o kit do sorteio é isso aqui, é o livro, esse marcador e a caneca do diário personalizado. Só quero avisar para as pessoas que, para não esquecerem, que às vezes você é sorteado e você perde por não cumprir direito à regra. E na regra eu coloquei lá, você tem que estar seguindo o diário, você tem que marcar dois amigos e tem que pedir para esses seus dois amigos também seguir o diário, porque se no dia do sorteio eu for conferir, tá um dos três não está seguindo o diário de um papagaio, você automaticamente perde o prêmio e eu refaço o sorteio. Só lembrando para vocês tomarem esse cuidado. Porque isso, gente, já é para ajudar o canal crescer. Inclusive, eu coloquei lá nas regras que
eu só vou sortear quando eu completar 20 mil seguidores. Então, quanto mais vocês compartilharem, botarem no history de vocês, chamarem as pessoas para seguir a página. Aliás, quanto mais pessoas você marcar, mais amigos pedindo para seguir o diário, mais rápido vai ter esse sorteio e maior sua chance também, né? Porque a mesma pessoa pode marcar em vários comentários, vários amigos, né? De dois em dois, e vai aumentar a chance dela de ser sorteado. Enfim, vamos para frente, né? É. Gente, para quem não conhece, Dr. Elber, ele, ele tem uma filosofia, ele está trazendo uma filosofia nova de atendimento, por isso que o nome da clínica dele é Humano Vet, e é uma linha toda de ter um tratamento mais humanizado, de pensar mais tanto no conforto do bicho, como melhorar essa interação médico-paciente, até porque sempre que a gente vai para a clínica, vai como eu estava hoje. Eu não sei vocês, eu aguento tudo. Eu digo a vocês que eu aguento muita coisa, porque quando eu sofri um acidente e a médica, eu abri o meu nariz e a médica ficou dando injeção aqui de anestesia e não pegava de jeito nenhum, disse no hospital de urgência, ela disse, olha, a gente vai ter que fechar seu nariz e vai ter que ser no grupo, a anestesia não está pegando. Eu lembro que eu olhei para a médica e disse, você, se eu segurar no seu pulso, eu deixo você costurar. Ela, então tá. Aí eu só fico agarrar assim no pulso dela, pode costurar. Agora, quando é nos meus bichos, ou no meu pai, ou no meu marido, aí eu desestabilizo, sabe? Mas é Eu sou a verdade. fortuna. Agora, quando é com eles, aí eu, sabe, eu desestabilizo todinha. Impressionante isso. Então, quando a gente chega numa clínica, a gente já está muito sensível. Tem gente que não sabe lidar com essa sensibilidade, com essa dor. Aí tem gente que tem gente que fica mais manteiga e chorando e tem gente que fica agressivo, porque não sabe lidar com aquela situação, acaba ficando agressivo, acaba descontando no médico, acaba descontando nos atendentes, e no fim todo mundo ali quer o bem do bicho, né? Então ele Exatamente. passou por todo o processo de pensar nisso tudo, nessa relação, e criou a filosofia da Humano Vet, está dando cursos preparatórios para outros veterinários. Então eu recomendo a todo mundo conhecer o canal dele, conhecer melhor o trabalho dele. Por isso que na hora que a seguidora estava passando por esse momento difícil e me procurou, e eu não disse a ela que eu ia fazer essa live, eu só fiquei pensando, eu tenho que fazer uma live ou uma matéria sobre esse tema, né? Que é um tema que precisa ser falado. Mas tem que ser Elber, tem que ser ele. Ela é a pessoa perfeita para isso, eu só não tinha certeza se ele ia topar. Porque, assim, é muito mais fácil a gente falar de coisa legal, né? Eutanásia é um tema difícil. É um tema Exatamente. complicado. Elber, eu fiz uma pesquisazinha aqui rápida, certo? Então, eu anotei aqui para falar para vocês só umas coisinhas rápidas mesmo do surgimento da eutanásia. A palavra eutanásia ela foi criada no século XVII pelo filósofo inglês Francis Bacon, na sua obra História, Vida e Morte, citando como tratamento mais adequado para doenças incuráveis. Essa palavra ela é formada por duas palavras gregas, né? Dois pedacinhos. O eu, que significa boa, e tanásia, que significa morte. Então, ela significa boa morte. Que é o quê? Uma boa morte? É uma morte tranquila, sem aquele sofrimento, uma morte sem dor, uma morte misericordiosa, né? Uma morte mais humanitária. Existe também a questão toda da parte das crenças religiosas de cada um, né? Valores culturais, sociais, que tudo isso interfere nessa decisão para a eutanásia. Muitos encaram isso aí, vai tão de encontro às crenças ou à religião, que tem pessoas que dizem isso é assassinato, são taxativas. Elas acreditam que a eutanásia é um assassinato.
A gente não vai discutir aqui se é assassinato, eu não vou entrar nessa questão. A gente respeita a visão de cada um. Existem lados divergentes, pessoas que acham que isso aí é um ato de misericórdia, um ato de amor, e tem pessoas que acreditam de fato que isso é um assassinato, né? O termo atualmente, no início não era, mas atualmente ele é inclusive usado para casos de suicídio assistido, que é aquele a gente chama de suicídio assistido, que é quando a pessoa não está mais aguentando aquela situação, aquela doença, e ela pede para morrer, né? Isso não é aceito no Brasil, mas tem país que já faz isso. O termo de antecipação da morte ao longo da história, ele foi mudando. A eutanásia não foi sempre a mesma coisa, ele não teve sempre o mesmo significado que ele tem hoje. Na antiguidade, ele era muito usado como um termo eugenístico, né? Vamos dar uma limpeza aqui e ficar só com o que é bom para a gente. Só para vocês entenderem, os celtas, eles, além de matarem as crianças deformadas, eles também eliminavam os idosos. Mesmo que esses idosos fossem parentes dele, fossem a mãe, o pai, os avós, eles matavam, tá certo? Eles encaravam que aquelas pessoas eram desnecessárias à sociedade. Em Esparta, era prática comum jogar do monte tais jeitos recém-nascidos que apresentavam defeitos físicos. Na Grécia Antiga também era comum jogar os bebês, se jogava até nos esgotos, em escavações recentes, se acha muito nos esgotos ossada de bebê. Eles jogavam muito bebês deformados e também as meninas, porque as meninas, as crianças meninas que nasciam não era. Eles sempre tinham aquela predileção que tinha que nascer primeiro os homens. Então, muitas vezes já tinha chegado lá no limite que eles queriam e a bebê menina era jogada fora mesmo, para morrer. Em Atenas, em 400 a.C., o filósofo Platão, ele pregava no seu terceiro livro sobre a República, o sacrifício dos velhos, fracos e inválidos, sobre o argumento do fortalecimento e bem-estar da economia. Gente, tudo isso, naquela época, representava eutanásia, tá certo? Todo um contexto histórico para a gente entender mesmo como isso foi se construindo na sociedade. Na Índia Antiga, os doentes incuráveis, assim compreendidos aqueles considerados inúteis em geral, eram atirados publicamente no rio Ganges. Depois de obstruídas, eles obstruíam a boca e as narinas da pessoa com barro e jogavam no rio Ganges. Já a igreja, ao longo da história, ela sempre se colocou contra a eutanásia, contra qualquer prática dessa. Já na década de 90, agora, recente, na Austrália, por pouquíssimo tempo, foi questão de só valeu por uns meses, tinha uma lei que foi aprovada para fazer eutanásia. A gente ainda está falando do campo de eutanásia da palavra no humano, tá certo? Os critérios eram vontade do paciente, idade mínima de 18 anos, doença incurável, inexistência de qualquer medida que pudesse curar o paciente, precisão do diagnóstico, inexistência de depressão, isso era tudo alguns pontos das regras que eles colocavam. Em 96, no Brasil, tentaram fazer um projeto de lei, era o projeto de lei 125/96, que foi instituindo a possibilidade da realização do procedimento de eutanásia, mas foi derrubado, não foi aceito. Atualmente, a morte assistida ela é permitida apenas em 4 países da Europa Ocidental, que é a Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Suíça. Em 2 países norte-americanos, que é o Canadá e Estados Unidos, nos estados de Oregon, Washington, Montana, Vermont e Califórnia. E o único país que permite a eutanásia na América do Sul é a Colômbia. Enfim, agora a gente vai falar dos bichos. Eu só quis contextualizar para vocês entenderem como é que se construiu toda essa questão da eutanásia ao longo do tempo, tá certo? A questão do bicho, ele
O bicho, como ele foi visto sempre, se eu tiver errada, Elber me corrija, mas como ele sempre foi visto como uma coisa menor, em todas as culturas, todos os lugares, sempre foi aceito a morte dele, mesmo daquele que é pet, né? Então nunca foi uma questão de se debater, de se achar que fosse preciso fazer lei. Só recentemente que foi proposto, que ainda é um projeto de lei, 2397/20, que proibindo a realização de eutanásia em animais, mas isso aí ainda é projeto de lei, tá certo? Para se fazer ia ter todo um protocolo. Mas, de maneira geral, ele é aceito, ele não tem toda essa carga de rejeição que acontece com o ser humano, né? Então, Elber, a gente pode entrar direto no assunto? Bora, ué. Bora cutucar a ferida logo. Em que casos o recurso da eutanásia ele é utilizado? Ele é indicado? Certo. Falando principalmente da parte clínica, Adna, na verdade é muito simples o conceito, né? Quando o animal perdeu a qualidade de vida de uma maneira irremediável, que a gente não consegue aliviar, a gente não consegue mais reverter, que o animal está em sofrimento, está sem qualidade de vida, nestes casos a eutanásia é aceita, né? Nunca imposta, né? A gente se torna aberto a falar sobre eutanásia nessa condição. Nunca deve ser considerada como opção terapêutica, né? Porque tem gente que considera, né? Ah, não, meu animal quebrou a perna, quanto que é a cirurgia? A cirurgia é R$ 4.000. Não, e para eutanasiar? Não, a eutanásia não é uma opção de tratamento, né? O seu animal tem um tratamento que pode trazer de volta a qualidade de vida dele, então não se encaixa. Então tem que ter perdido a qualidade de vida de uma maneira irremediável. Agora, existem outros casos que são aceitos como eutanásia, mas aí já foge um pouco da parte clínica. Por exemplo, quando tem um excesso populacional de uma determinada espécie, uma espécie invasora, isso no meio ambiente, é aceito você retirar esses animais da natureza e eutanasiar como controle populacional. Tá? Isso é lei, né? É norma, a gente pode concordar, pode discordar, mas a gente tem Entraria numa que... questão moral aí, né? Exatamente, exatamente. Também para conter avanços de determinadas doenças, por exemplo, surtos de febre aftosa, né? Os animais são eutanasiados para conter o avanço da doença. É uma espécie de uma barreira epidemiológica, né? Mas, Elber, quando você fala do controle populacional, só para ficar mais claro para a gente que é leigo, certo? Certo. Não, seria de uma espécie diferente, como o javali, por exemplo, ou de uma espécie que já é do próprio local, mas teve um descontrole de população e aquilo pode causar algum dano à natureza ou a eles mesmos, como é mais ou menos isso? Pode ser os dois, Adna, pode ser os dois. Por exemplo, tem tanto a questão de as espécies invasoras, né? Então a gente tem muito exemplo de quem cria animal pet, daquelas tartaruguinhas de aquário, né? Que existe uma espécie brasileira que ela é muito semelhante à espécie americana. E as pessoas compram aquela tartaruguinha, acham que ela vai ficar pequenininha, ela acaba crescendo e, não quero mais ficar, vou soltar no rio. Então, isso é uma espécie invasora, né? Ela não pertence àquele habitat. Agora, por exemplo, já existiu, se eu não me engano, foi no Rio Grande do Sul, uma série de controle populacional de uma população de capivaras que deveriam estar ali, mas estavam causando prejuízo, se eu não me engano, econômico, destruindo lavoura, essas coisas, e aí foi aceito um controle populacional, uma eutanásia de um determinado número de animais para reduzir aquela população. Oh, o que me deixa, eu vou dizer uma coisa que me incomodou muito, muito. É aqueles casos de apreensão de aves que são, por exemplo, daqui do lado, do país aqui do lado, sabe? Uhum. Aí você tem não sei quantas mil aves que elas vieram para cá. Aprenderam aquela carga de ave, por exemplo.
aí se decide por uma eutanásia, por uma questão econômica. Porque, no meu entender, o governo ele teria que ter um papel também aí moral e social e ambiental. E o que seria esse papel? Botar todo mundo no avião e mandar de volta. Não matar, entende? Exatamente. Mas é Exatamente. feito, a gente sabe que é feito e é amparado por lei. Mas eu Uhum. só queria registrar que tu sempre me revoltou nesses casos, sabe? É, É lógico que os javalis, você não pode pegar milhares de javalis e enfiar seria uma coisa, mas passarinho é muito menor e muito mais fácil, principalmente sendo o país aqui do lado. E a gente viu, exatamente. assim, ano passado, ano retrasado, caso assim, de você matar não sei quantas mil aves, simplesmente porque o governo não quer ter o trabalho de repatriar aquelas aves que foram apreendidas. É meio chocante isso. Isso, é demais. A conduta do governo, muitas vezes, em relação a isso, é realmente muito triste, né? A gente vê isso com as aves que você citou, a gente via há algum tempo atrás, hoje em dia já não é mais assim, mas graças a Deus, quando a leishmaniose começou a realmente disseminar muito aqui no Brasil, e embora tivesse vacinas em desenvolvimento, tratamentos funcionando fora do Brasil, a recomendação do governo era a eutanásia. Por quê? Porque é muito mais complicado você montar uma campanha de vacinação para a leishmaniose, você executar os protocolos de tratamento, importar os medicamentos. É mais fácil você mandar matar todo mundo que você tenta controlar. Então, é triste realmente isso. A gente ainda tem muito que evoluir em mentalidade legislativa para os nossos animais. É verdade. Como é a avaliação que determina se é indicado ou não a eutanásia? Existe um checklist, por exemplo, é o conselho que criou isso, e se existe quem criou, existe um checklist. Como, por exemplo, na hora que eu estou com um paciente do humano em morte cerebral, existe um checklist, existe um procedimento, um protocolo que o médico tem que seguir, né, todo muito rígido para saber se realmente aquele paciente está morto. Para a eutanásia, existe algo parecido, um checklist que dê segurança, que diga, atendendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, ele é um paciente para eutanásia ou isso aí é muito subjetivo, vai depender de médico para médico? Olha, é muito subjetivo, tá? Não há nenhum tipo de normatização explicando, fazendo checklist de critérios. Isso não foi estabelecido ainda pelo Conselho de Medicina Veterinária. O que o Conselho fez, ele editou uma resolução, tá? Se vocês até depois quiserem procurar, eu anotei aqui a resolução número 1000, de 11 de maio de 2012, tá? O CFMV, que regulamenta a eutanásia para os médicos veterinários aqui no Brasil. E eles não falam de checklist, Adna, mas eles falam de princípios básicos, no artigo 4, princípios básicos norteadores dos métodos de eutanásia, e no artigo 3 ele fala situações em que se deve executar a eutanásia. Mas acaba que, no final das contas, a avaliação é muito subjetiva, justamente por aquilo que você falou. Vai depender da crença do tutor, né? Vai depender muito da conduta do médico veterinário, porque tem aquele tutor que é super aberto à eutanásia, tem aquele tutor que acha que é um assassinato, tem aquele tutor que nunca pensou em eutanásia até ser colocado naquela situação. Né? Tem Então, tutor que até quer, mas também não tem coragem de tomar decisão, né? Ele mas não não tem tem coragem. coragem de dizer, foi eu que mandei, porque ele Ex sente como se ele estivesse puxando um gatilho, né? Ele se sente, eu Perfeitamente. matei ele. Exatamente, eu desisti, né? Ele precisava de mim, eu desisti e tal. Mas assim, apesar dos critérios serem subjetivos, o que a gente fala é que na própria legislação que a eutanásia deve ser executada quando o animal perde de maneira irremediável a qualidade de vida. E como que a gente mede, como que a gente mensura essa perda de qualidade de vida? E aí que entra a questão das 5 liberdades que todos os animais têm o direito a ter. Né? Eu anotei aqui, eu vou ler para vocês porque eu realmente não sei de cor, mas são as 5 liberdades que são: os animais devem ter liberdade nutricional, ou seja, livres de fome e de sede,
Eles devem ter liberdade sanitária, ou seja, livres de dor e doença, livre de desconforto, que é a liberdade ambiental, livre para expressar seu comportamento natural, que é a liberdade comportamental, e livre de estresse, medo e ansiedade. Então, todas as vezes que essas 5 liberdades começam, esses pilares começam a ruir de uma maneira que a gente não consegue remediar, é considerável a eutanásia, tá? Nesse caso. Então, eu mesmo, Adna, no meu caso, na minha experiência pessoal, eu faço uma avaliação subjetiva, tá? Eu raramente ofereço a eutanásia, normalmente eu me coloco disposto, né? Então, por exemplo, quando a gente vê que chegou uma situação onde o animal está claramente sofrendo, claramente com dor, claramente sofrendo de inanição, porém não consegue se alimentar, sofrendo com dor e nenhum analgésico consegue remediar. E a gente vê que isso não vai evoluir positivamente, a gente se abre, né? E fala para o tutor, olha, este é um dos casos onde é aceita a medicina, na medicina veterinária é aceita a eutanásia. Eu estou aberto a conversar sobre isso, caso você queira. E porque eu respeito muito, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas eu respeito muito isso como uma decisão do tutor, né? Mas a avaliação realmente é subjetiva. Claro que vão chegar aquelas pessoas que já vão pedir eutanásia de cara, né? Não vão esperar você sugerir. E aí você tem que fazer essa avaliação como médico veterinário. Peraí, esse animal... ele fraturou a perna. Não, eu quero eutanasiar. Não, mas fraturar de perna tem solução. Adna, eu esqueci de falar. Uma das situações que é aceita pelo CFMV como motivo de eutanásia é quando o tutor não tem condições de arcar com o tratamento do animal, ou então quando é numa criação comercial, por exemplo, uma bovinocultura, quando o animal, por exemplo, sofre uma fratura. Você tratar uma fratura numa vaca é muito dispendioso, então eles optam pela eutanásia, por uma decisão econômica. Pesado Então, demais também, né? Tem que manter suspenso, né? Em muitas situações. É complicado. exatamente. Então, nesses casos, o CFMV ele aceita. Mas então chega uma pessoa e solicita uma eutanásia porque a cirurgia de fratura custa R$ 3.000 e sei lá, 20 vezes o preço do animal, isso não é motivo de eutanásia, né? Então, assim, não, o seu animal tem tratamento. A eutanásia aqui a gente não vai fazer, não estamos abertos a isso. E graças a Deus, a maioria dos colegas com quem eu interajo, Adna, partilham mais ou menos dessa mesma opinião, né? Ok, quando é preciso, a gente até faz, mas não é mais tão banalizado como já foi no passado, essa questão da eutanásia. A medicina também, assim, eu acho que o fato da medicina ela tá evoluindo mais, se tem mais recurso, se já falta tecnologia hoje, né? Você imagine o que um médico veterinário tinha que fazer antigamente. E hoje em dia, ainda, quando você vem para lugares como Natal, que falta recurso, você não tem um raio-x que atenda a ave, o raio-x que você encontra, ele não está calibrado para ave, você não consegue fazer, só tem para cachorro e gato, sabe? Então, o médico ele tem que ser meio MacGyver, porque ele tem que trabalhar muito na subjetividade, porque ele não tem um recurso. Você não vai ter um local aqui que faça endoscopia. Você não tem todos os exames. A verdade é essa, que Natal não tem. Se eu quiser fazer todos os exames, não tem. Nem que eu queira. Nossa. Entende? É bem complicado. Eu vou só relatar aqui um caso que aconteceu há uns anos aí atrás. E esse caso nunca saiu da minha cabeça, sabe? Que foi uma pessoa que me procurou no canal. E esse caso me socou muito, porque eu sou muito resolvida com essa coisa da eutanásia. Inclusive comigo, sabe? Eu sempre estou dizendo. Eu sempre, quando eu achei que eu estava com Covid, eu conversando com minha mãe, eu disse: olha, mãe, eu estou logo avisando para vocês, se eu um dia chegar a ficar grave no hospital, vocês parem com essa história de ficar orando para a pessoa ficar, ou de me deixar ligada em máquina, vocês deixem eu ir para a luz, pelo amor de Deus. Só orem para eu ir, porque
eu vou feliz. Eu já fiz aqui tudo que eu tenho que fazer. Eu estou muito resolvida com a questão de vida e morte para mim. Ela é muito resolvida. Eu acredito firmemente que a gente vai para um lugar melhor, que a gente continua as coisas que tem que fazer. Então, para mim, morrer é só uma pausa para isso aqui. Eu vou fazer outras coisas mais legais, que aí eu não vou ter nada me prendendo mais, né? Vou até atravessar a parede, vai ser mais legal, vou poder encher o saco do povo. Eu sou muito tranquilona nisso. Aí a pessoa chega, olha só, a história é louca, de ponta a ponta. A pessoa entra numa clínica, na hora pelo menos a parte da história que ela conta é assim, né? O médico ia começar a eutanásia num papagaio. E quando ela soube que aquele papagaio tinha sido deixado lá pelos tutores para ser eutanasiado, que realmente o caso dele era muito grave, esse papagaio ele não andava mais, ele só ficava deitado. O estado dele, para o médico chegar e fazer, a gente já via que era um caso gravíssimo. E a mulher tormentou a cabeça do médico para que ele não, que ela achava que aquilo era um crime, ela, eu vou cuidar, e eu quero ficar com esse papagaio. O médico libera o papagaio para a mulher. Aí eu já disse, meu senhor, essa mulher é doida, mas ela achava que era um crime fazer eutanásia. Daqui a pouco tá a mulher na internet, porque quando ela se deu conta da trabalheira dentro de casa, de cuidar de uma ave que nem sequer ficava em pé, que tinha dificuldade de evacuação, que sofria até para fazer, que ela precisava fazer massagem nele. Aí descobriu-se depois que ele precisava de fisioterapia, de tratamento de umas aplicações, de químio, de um monte de troço lá que o papagaio precisava. E ela não tinha condições financeiras de assumir isso. Mas na época ela veio falar comigo depois, né? Porque eu senti que ela ficou chocada, porque eu disse que eu, no lugar dela, tinha deixado ele fazer a eutanásia, porque não adianta você tirar o papagaio dessa situação para estender, porque o que ela fez, meses depois, muitos meses depois, acho que questão de quase 9 meses depois, o papagaio morreu. O que é que ela fez? Ela estendeu só o sofrimento, porque o bicho só sofria. Ele não voava, ele não comia direito, ele não nem sequer andava. É como dizer, é legal você estar vivo, preso numa cama, vegetando? Que vida é essa, né? Existe um termo para isso, Adna, que fazendo umas pesquisas aqui para a nossa live, eu descobri que eu não sabia, tá? Isso se chama distanásia, que é o prolongamento exagerado da vida do paciente. Então, existe também a ortotanásia, que é quando você sabe que o animal está doente, não tem cura, não vai melhorar, um circovírus da vida, por exemplo, mas aquele animal tem condição de continuar vivendo com certa qualidade de vida, né? Com tratamentos paliativos. Então, isso se chama ortotanásia. Você cuida do animal até enquanto ele tem condição de se manter. Mas você sabe que aquele animal vai viver pouco. Né? Mas isso que você me falou, né, de ter prolongado o sofrimento do papagaio, se enquadra como distanásia. Realmente, o sofrimento é exagerado, desnecessário. Eu acho, assim, entrando um pouquinho, que não é a linha que a gente vai seguir aqui, né? Eu não quero misturar as coisas, mas eu acho que existe um apego das pessoas, a gente ama muitas vezes, sabe? E esse amor, ele fica muito egoísta, sabe? Não adianta a pessoa ter uma pessoa numa cama ou um bicho lá sofrendo, uma pessoa que já não faz mais nada, que ela não tem qualidade de vida nenhuma, mas você simplesmente não consegue deixar ela aí, por uma fraqueza sua, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm que pensar, né? Tem que pensar. O fato de estar Demais. ligado, o fato de estar ligado ali, há tempos atrás, quando não existia esse monte de máquina, né? Porque eu acho que as máquinas, a tecnologia ela é muito boa quando existe a chance. Mas a gente sabe que tem Exatamente. doença e tem estágios e tem quadros que já não tem mais chance, né? Você faz alguma coisa quando você tem chance. Eu te perguntar ao médico, olha, qual a minha chance? Ah, você tem 1% de chance.
Se o médico chegasse para mim e dissesse, você tem 1% de chance, eu digo, ah, meu amigo, então pode, pode deixar que esse 1% eu vou aproveitar a vida aqui sem estar me matando na químio, sabe? Agora você tem muita chance, você tem 50%, você tem 70% de chance, aí vamos brigar, né? Vamos tentar. Sim. Agora, tem casos que não tem jeito, não tem tratamento, tá um câncer em estágio avançado. Eu já vi bicho que fedia um tumor enorme, uma coisa em estágio avançado, e a pessoa não sabe, não quer por um apego. E aí, isso aí eu acho pior, sabe? Eu acho pior. Por uma questão moral, né? Uma questão de crença totalmente sem sentido. Mas, enfim, a gente respeita, né? Exatamente. Na hora dessa conversa que você vai chegar para o paciente, explicar que deixar claro para ele a situação, né, o que é. De quem é essa palavra final sobre esse procedimento? De quem é essa decisão? O médico pode decidir pelo paciente dele, ou pelo tutor, ou o tutor tem que verbalizar isso. Ele assina alguma coisa, isso é documentado, até para isentar o profissional, porque eu lembro que isso aí nunca me saiu da cabeça. Eu não posso tomar anticoncepcional e eu pedi para ligar do meu segundo filho. Só que o meu segundo filho, por um problema que eu não vou contar aqui, muito complicado, a gente teve que tirar ele com 7 meses. E ele teve parada cardiorrespiratória já na primeira madrugada dele. A médica ficou tão apavorada, a que fez a cirurgia, e na hora que ela fez a minha cesárea, ela conversou comigo, o pediatra conversou, enfermeira. Olha, uma fila de gente conversando comigo. A senhora tem certeza? Porque ele já nasceu, eu vi o pezinho dele já roxinho, sabe? Mas eu já via Uhum. que ele não estava lá muito bem, não. E eu quero, pode me ligar, porque eu sabia que continuar outra gravidez eu já estava correndo risco na dele, né? Enfim. Elas foram lá fora, chamaram meu marido, a gente acabou ligando. Só que ela, no outro dia, ela foi lá, ela cesariada, ela fez um papel à mão e pediu para ela assinar. E eu disse, mas doutora, por que a senhora está nessa preocupação, essa atenção todinha? Ela não, porque acontece. É muito comum das pessoas pedirem para eu ligar e depois me processarem. Né? A pessoa verbaliza dizendo que quer fazer uma laqueadura, aí depois acontece alguma coisa com a criança e a família acaba colocando o médico na justiça. E eu acho que o médico veterinário está passível de passar por isso. Aí eu pergunto, vocês fazem, documentam isso, faz a pessoa assinar? E a pessoa tem que verbalizar e tem que escrever, assinar direitinho? Sim. Isso tem que ser documentado de alguma forma, né? Mas respondendo a sua pergunta, né, anterior, que é de quem que é a decisão final, a decisão final, na verdade, isso é uma pergunta que depende um pouco. Mas normalmente é do tutor, tá? É do responsável pelo animal. Você está aberto e aquela pessoa decide se sim ou se não. Ok. Agora, quando o tutor solicita a eutanásia de uma maneira leviana, nesse caso a palavra final é do médico veterinário e tem que ser não. Né? Não, não vou realizar porque esse quadro não se configura. Mas normalmente para assim, a realização é do tutor. E isso tem que ser bem documentado, né, Adna? Então, normalmente tem os termos, né, para a realização de eutanásia, onde a pessoa consente, né, de que o animal está consciente de que o animal vai ser eutanasiado, né? Muitas vezes essa situação, e o mundo corrido, como é que está hoje, pandemia e tal, às vezes o animal está doente ali, está ruim ali na internação, e a gente até recomenda, olha, está sofrendo demais, não tem como. E o tutor não tem tempo de ir até a clínica assinar um termo, né? Então, hoje é muito aceito a conversa no WhatsApp, né? Você conversa, você, olha, recomendo a eutanásia, você está de acordo? Sim, aquilo ali já te resguarda, né? Então, tem gente que gosta de filmar, eu não sei, sim, se você já tiver um termo assinado, ok, se você tiver uma conversa no WhatsApp, ok, mas é sim importante você ter um consentimento além do consentimento verbal, tá?
tá? Algo que você possa comprovar de que aquela eutanásia foi solicitada e consentida pelo tutor. Já teve algum caso de tutor que tentou processar o médico porque o médico se recusou a fazer o procedimento? Já aconteceu esses casos assim? Olha, de chegar ao ponto de processar, eu não desconheço. Mas olha, de querer voar no nosso pescoço, sim. Isso é direto. Como assim? Eu estou pedindo, eu estou pagando, né? Eu não quero mais, mas não é minha responsabilidade isso aí. Eu não vou carregar isso aí nas costas, né? Então, isso acontece, tá? Isso é frequente. Frequente, vou dizer assim, cada vez menos, tá, Adila? Graças a Deus a gente está cada vez com tutores mais instruídos, mais conscientes da posse responsável, né? E isso ajuda muito. Mas esse tipo de situação da gente ter certo desentendimento com o tutor porque não quer realizar o procedimento, sim, acontece. Gente, eu esqueci de falar no início dos selos e o selo está disponível aí para vocês comprarem para dar um apoio, dar uma força no canal. Queria agradecer a Mia Macau, que comprou um selo, o Instagram me avisou agora, tá certo? Muito obrigada. Qualquer ajuda. Ainda mais nesse momento com o Mini, eu nunca vi uma doencinha tão cara que é diabetes. Ração de diabético é caro, seringa é caro, insulina é caro, todo o tratamento dela é muito caro. Então, qualquer ajuda já está me ajudando muito. Muito obrigada mesmo pelo apoio. Eu sinto isso quando esses apoios que eu recebo é um apoio para o canal, sabe? Um apoio da pessoa estar dizendo que curte e que valoriza o trabalho da gente. Na rotina, o mais comum é o cliente pedir ou o médico indicar? Como é que está essa equação aí na rotina da clínica? Bom, eu, eu trabalho um pouco mais com a minha experiência, né? Eu confesso que eu até cheguei a procurar alguns dados estatísticos em relação a isso, mas não encontrei, né? Mas dependendo, é, é, depende muito às vezes varia com a classe social, às vezes varia com a idade da pessoa, né? A gente vê, por exemplo, pessoas mais velhas, mais da velha guarda, solicitando eutanásia com mais frequência. E a gente vê as pessoas mais jovens evitando, inclusive, mencionar, né? Então, normalmente, essas, quando são mais jovens, né, que às vezes chega a praticar como é que eu falei? A distanásia, né, que está prolongando demais, esse a gente tem que falar, olha, está sofrendo, né, como médico, né, meu dever lhe falar, informar de tudo isso e que a gente está, sim, aberto à eutanásia. E como eu falei, tem tutor que já chega lá e diz, olha, por mim, pode eutanasiar. Me lembra uma história de um senhor muito querido que levava um pato lá na clínica. Gente, eu vou lembrar, até o final eu vou lembrar o nome do pato, que era muito, muito bonitinho. E o pato chegou uma vez lá com um prolapso do falo, né? Que seria o equivalente ao pênis do pato. E aí eu fiz o procedimento, reintroduzi e tal, e mandou para casa. No dia seguinte, ele voltou, porque tinha prolapsado de novo, e tinha sangrado muito, tinha machucado muito. E o tutor, e ele já era de idade, né? Ele, por não aguentar ver o animal naquela situação, e assim, ele estava um pouco de sofrimento? Sim, estava, tinha dor, tinha, mas era tudo remediável. Estava feio porque estava sangrando muito, né? Ele já entregou o pato, ele entregou o pato na minha mão na recepção e falou assim, doutor, eu não aguento mais, pode eutanasiar. Aí o povo assim, meu Deus. Aí a secretária pega autorização de eutanásia. Eu falei, não pega autorização de eutanásia, não. Entra ali, desce com ele, começa a higienizar. Aí chamei ele para conversar. Olha, calma. Né? A gente tem como remediar. Ele, mas eu não aguento mais, ele está sofrendo muito. Eu falei, não, mas o sofrimento dele é remediável. A gente me dá uma chance de devolver ele para você bem, né? E ele, tá bom, doutor, vou confiar em você. E aí ficou internado 2 dias lá na clínica, a gente conseguiu manejar bem, foi para casa e viveu ainda bastante tempo, né? Então, muitas vezes, o tutor, por achar que o animal está sofrendo demais e não querer que ele sofra demais, já chega pedindo, né?
E a gente tem que ter um sangue frio, né? De olhar, avalia aquela situação. Não, calma. Né? Eu sei que o senhor pega ali uma aguinha, espera, ou então se quiser deixar ele aqui, volta mais tarde, que a gente conversa, a gente vai estabilizar, vai ficar tudo bem, né, com o seu animal. Então, nesse caso, né, seria um não, mas ele solicitou a eutanásia de uma maneira leviana, sim, mas não faltou ética nesse caso. Era uma decisão muito passional, né, muito emocional. É, é que eu acho que tem muita coisa que a gente falta aprender também. Eu lembro que eu achava, isso há muito tempo atrás, que existia remédio para toda dor, né? E a eutanásia ela começou a fazer sentido desde que eu conversando com um grande amigo meu e ele contando da situação do pai dele, e ele, Adna, ele já chegou num ponto que nem a morfina, né, que era o mais forte que tinha na época, resolvia mais. Então, a gente começou o hospital a ter que amarrar ele, porque você aplica, a dosagem já não podia dar mais, porque matava. E não dava meia hora que ele tinha tomado, ele já estava gritando de dor, e às vezes a dor é tão violenta que você quer quebrar tudo, você se descontrola porque você não está suportando mais aquela dor. Eu juro, não sabia que isso existia. Eu acho que falta também muita gente ter essa compreensão quando o médico diz ele está sofrendo muito, ele está sentindo muita dor e não tem mais recurso médico, medicamento que alivie isso. Eu não tinha essa compreensão. Eu achava que sempre ia ter sempre ia ter, sabe? Para todo estágio de dor, tinha, tinha um remédio para isso, Uhum. né? Mas não tem. É uma coisa que não tem sentido você deixar a pessoa nesse estágio, a ponto de gritar e amarrada, né? De tanto que é a dor e aquela coisa se estendendo. Se a gente colocar isso pro animal. A eutanásia é um procedimento caro? Pô, eu vou lhe até explicar por que eu estou perguntando isso. Porque muitas vezes se pede eutanásia, mas se tem tratamento, né? E talvez a pessoa faça essa conta, eu não quero lidar com todo aquele tratamento. Ele é caro, ele é relativamente barato. Como é em relação a tratamento? A eutanásia, em termos financeiros, o custo para o médico veterinário realizar uma eutanásia é baixíssimo. Ele é muito baixo, em termos financeiros. Mas o custo emocional para o médico veterinário realizar esse procedimento é altíssimo. É algo que a gente não consegue precificar. Então, por esse motivo, sim, a eutanásia é um procedimento caro. Né? Até mesmo para se evitar a banalização do procedimento. Ele tem que ser um procedimento caro. Então, normalmente, é um valor de 4 a 5, equivale a 4 a 5 consultas. É o valor de uma eutanásia. Para realmente a pessoa não chegar lá achando que é feira, né? Pedindo eutanásia. Mas não há valor financeiro que te compense a descarga emocional que você tem quando você é o responsável pela realização da eutanásia, por mais que aquilo faça sentido, por mais que aquilo pareça ser o melhor para o animal, isso realmente é o mais pesado. Não deve ser fácil para o médico carregar isso, sabe? Porque toda formação, primeiro, quando você escolhe o normal, querendo ou não, e eu vou até explicar isso para as pessoas não confundirem, a medicina é um sacerdócio, né? Isso não significa que o médico tem que trabalhar exclusivamente por amor, a não ser que se faça uma convenção na sociedade que para o médico humano e médico veterinário ele possa pagar o aluguel dele, os impostos, né, e todas as despesas dele com amor. Se a sociedade quiser fazer essa troca, ele também pode cobrar por amor. Como não funciona assim, o sacerdócio fica na questão mesmo de paixão, de amor e de toda uma preparação. Você escolhe o curso por amor, por respeito, e depois, durante todo o curso, o médico ele é preparado para salvar a vida.
Ele é preparado para isso. Para estar ali, para às vezes passar horas numa cirurgia já cansado, né? Ou do lado de um paciente, sem dormir, vigiando mesmo, porque tem situações que ele tem que ficar ali acordado, monitorando mesmo, para tentar salvar. Ele sempre vai fazer tudo para tentar salvar. Então, a morte, querendo ou não, é como se eu tivesse perdido o jogo, né? Vem eu estou dizendo o que eu acho que acontece, como eu me sentiria. É uma incapacidade, é como se eu falhei, eu não consegui, é frustrante, é ruim, é muito doloroso. Então, não pode ser banalizado, a gente não pode pedir para outra pessoa assumir isso, sabe? Por qualquer coisa. Precisa de um motivo muito forte, né? Um motivo que seja tão forte que aí o amor ele se sobrepõe a isso e diz: é um ato de amor maior e você vai estar me salvando mais se você me dá o alívio do que se você me deixar nessa situação, né? Aí compensaria sim. O tutor pode acompanhar esse momento, ele pode estar do lado do procedimento ou não é aconselhado. Não há nenhuma restrição legal para o tutor acompanhar. É realmente a critério de cada médico veterinário permitir o acompanhamento ou não. Na minha conduta, Adna, o que eu penso? Para muitas pessoas e para a maioria daquelas pessoas, aquele animal, aquilo ali é um membro da família. Houve um investimento emocional muito grande naquele serzinho ali e aquela relação de convivência está, né, prestes a ser cessada de uma maneira definitiva. E, ao meu ver, por mais doloroso que seja para o tutor acompanhar a eutanásia, para o animal é bom. Eu sinto isso, tá? Porque o animal sente que... eu já vi animais ficarem muito mais tranquilos quando o tutor está junto, né? Mas, infelizmente, tem gente que está com uma condição emocional tão fragilizada que não tem condição de acompanhar. Mas, na minha conduta, se o tutor quiser acompanhar, eu deixo sempre. O que a gente tem que fazer é explicar o que vai acontecer naquele procedimento, né? O que vai ser feito, o que vai ser injetado no animal, o que vai acontecer, ele não vai sentir absolutamente nada. Mas, quando a gente faz, dependendo dos fármacos que a gente utiliza, no procedimento o animal pode ter contração involuntária, alguns animais podem vocalizar, e a pessoa pode confundir, interpretar isso como sofrimento, e não é. É algo involuntário. E você precisa avisar que isso vai acontecer para a pessoa não estranhar nada que possa acontecer naquele momento. Mas eu acho muito importante, se o tutor quiser acompanhar, o veterinário permitir. Tá? Eu sou muito a favor. Essa reação ela vai mudar muito, ou assim, a ideia que eu tenho na minha cabeça é só de cachorro, que é o que aparece imagem na TV, geralmente de eutanásia, que a gente já viu em programa, é sempre de cachorro. Aquela imagem que a gente tem publicada fácil é muito parecida com o que a gente veria de uma ave acontecendo com a ave ou é completamente diferente? O procedimento em si Sim, é o princípio é basicamente o mesmo, tá? O animal ele tem que ser anestesiado como se ele fosse passar por uma cirurgia de dor profunda, né? Então, uma anestesia geral, tá? O animal ele tem que estar completamente anestesiado. Você faz todos as checagens de parâmetros de profundidade anestésica em que o animal se encontra para ter certeza que ele não sente absolutamente nada. E a partir daí, você vai administrar uma droga que existem várias, né, que podem fazer eutanásia, mas que invariavelmente vão fazer o coração do animal parar e a vida cessa. Mas tem que ser completamente com o animal completamente inconsciente sempre, né? porque se quando o coração para e você não está anestesiado, você sofre,
né? Se eu estou Exatamente. aqui, meu coração começar a falhar e parar, eu entro em sofrimento. Mas se eu estou anestesiada, não. Aquela Não. história de eu morrer sem saber, né? É. Você acorda lá do outro lado, o que eu estou fazendo aqui? Morri sem saber. Por aí a história. A Libelos Encadernação está dizendo, eu já acompanhei e saí de lá aliviada. Parte de mim ficou lá, mas saí sabendo que ele descansou. É muito o que eu penso, sabe? Dá o alívio, porque eu acho que o amor é muito mais de desprendimento, de você querer o melhor para o outro. Quais os motivos mais comuns quando isso é solicitado pelos tutores? Não por indicação do médico, mas os motivos mais comuns que chega na clínica que faz o tutor chegar e pedir. O poupar sofrimento, né? Achar que o animal tá em sofrimento, né? Muitas vezes é dessas situações de gente que não tem um equilíbrio emocional para ver a sua ave doente e acha que qualquer enfermidade já é para eutanasiar. Então, muitos desses chegam solicitando assim. Carência de recurso financeiro, né? Às vezes a pessoa realmente não tem muita condição financeira, ganha uma calopsita de presente e aí um dia, sem querer, pisa em cima dessa calopsita, fratura fêmur e tem que fazer uma cirurgia ortopédica. Não tenho condição, doutor. E como eu não tenho condição, é melhor eutanasiar. Né? E doenças crônicas incuráveis. Né? Então, quando você descobre que o animal tem circovirose, né? Por exemplo, que ela, em tese, é uma doença que ainda não tem uma cura confirmada. Tem gente que solicita nesse caso, né? Você, não, então, já que ele tem essa doença, eu não quero mais. No caso da circovirose, foi aquilo que a gente conversou. O animal tem condições de viver, ele não pode ter contato com nenhuma outra ave, mas ele vai se alimentar, ele vai beber água, ele vai perder as penas, ele vai ficar esteticamente não muito Feinha. agradável, né? Mas é um animal que pode viver com qualidade de vida. Então, circovirose não seria um motivo para eutanásia, né? A Aline Gurgel disse, a eutanásia só pode ser feita por um profissional, né? O procedimento feito por outra pessoa é crime. Por um profissional, mas não necessariamente um médico veterinário, tá, Adina? Outra pessoa pode fazer, por exemplo, um técnico em medicina veterinária, ele pode fazer eutanásia desde que esteja assistido pelo médico veterinário. Tá? O médico veterinário tem que estar presente no momento da Mas eutanásia. eu acho que ela quis dizer que não pode ser feito por qualquer pessoa de outras áreas. Ele tem que ser feito por um profissional dentro da veterinária, não é isso? Perfeito, perfeito. Aí, se outra pessoa faz, pode cair tanto em exercício legal de profissão, né? E também pode ser considerado maus tratos animais, né? E aí, nesse caso, já é crime mesmo. Como é que você se sente na hora? Você consegue descrever isso? Cara, depende. Nossa, Adina, né? A Verusca lá em cima perguntou se eu já tinha participado de muitas eutanásias, mais do que eu gostaria. Né? Com certeza, muito mais do que eu gostaria. Eu não escondo de ninguém que eu já sofri de burnout dentro da veterinária. Um dos motivos quando a gente tem que fazer eutanásia, realmente é algo que tudo aquilo que você falou sintetiza. É um momento onde, apesar de não ser, a gente sente como é o nosso fracasso. Poxa, eu estudei tanto justamente para evitar que isso acontecesse, sou eu exatamente a pessoa quem está fazendo isso, né? Então, isso é muito puxado. Ao longo do tempo, se a gente não desenvolve uma compreensão maior desse procedimento que a gente está fazendo e pensa assim num bem maior que você está fazendo para o animal, realmente você pira. Né? Então, hoje em dia, eu tenho uma relação, acho que assim como você, muito bem resolvida com a eutanásia. Chegada a hora de fazer, se eu topei, se eu concordei em fazer, é porque realmente aquele animal precisava. Então, eu não sofro mais, eu não carrego mais o peso. Eu falo, não, esse animal não está morrendo por minha causa. Ele ia morrer por outras causas que não tem nada a ver comigo e que ele ia sofrer muito. O que eu estou fazendo é abreviar, poupá-lo de todo esse sofrimento. E é assim que a gente tem que pensar. Eu tinha uma sócia que trabalhava comigo, a doutora Juliana, maravilhosa, que ela
conversava com os tutores quando chegava na questão da eutanásia, ela falava, eutanásia é um ato de amor. Você até mencionou isso, eu lembrei na hora dela. É um ato de amor, é um ato de altruísmo. Você é completamente apaixonado por aquele serzinho de penas ali. Você ama aquilo mais do que tudo. A última coisa que você quer no mundo é que aquele serzinho vá embora, mas, no entanto, você permite, porque o seu amor por ele é tão grande que você não quer que ele sofra. E você, no ato mais altruísta de amor, você permite a separação. Tá? Então, isso que eu vejo, como eu vejo a eutanásia para os tutores, como eu vejo hoje. Isso me poupa de muito sofrimento. Mas eu também estava pesquisando um pouco sobre a questão de burnout e a relação com a eutanásia para trazer aqui para a nossa live. E eu encontrei um artigo de 2009, ou seja, não é nem muito novo, né? Mais de 10 anos, mas falando que a participação de médicos veterinários nesses procedimentos de eutanásia pode causar forte estado de insatisfação com o trabalho e até o manejo insensível e descuidado com os animais, além de agressividade e frustrações pessoais e profissionais. Adna, tudo que eu acabei de falar para você aqui, eu vivi. Tá? Dentro do burnout na medicina veterinária e você chega um momento que você está tão sobrecarregado de tantas coisas que você começa sim a passar por um processo de dessensibilização, você começa a ficar insensível. Foi nesse momento que a minha carreira veterinária deu uma guinada, né? Que eu saí do que eu estava fazendo e comecei a caminhar no Manovet. Eu falei, eu não posso perder a minha característica de humano aqui nisso daqui. Eu não posso ser insensível, eu não posso perder o meu cuidado com os animais, eu não posso ficar irritado com o animal. Eu sou a pessoa que tem que trazer o equilíbrio para isso tudo, né? E aí que eu mudei algumas coisas e hoje em dia tô aqui no Manovet. Mas sim, a eutanásia já me fez muito mal, faz muito mal para um bando de gente e que se tiver algum veterinário aí que está escutando, mas quem está envolvido nessa rotina, que médico veterinário que esteja envolvido nessa rotina, tem que trabalhar a cabeça e pensar que isso, quando é feito da maneira correta, seguindo os critérios, os princípios, você está fazendo para o bem do animal. Invariavelmente, tá? Isso pensando no bem-estar do animal. E a gente se formou em médico veterinário para isso, para ter o bem-estar animal em primeiro lugar. E se você mantém um animal com essa questão da distanásia, sofrimento prolongado, você não está tendo o bem-estar do animal em primeiro lugar. Tá? Então, por mais doloroso que seja, a eutanásia, nesses casos, é a melhor opção mesmo. Você foi falando, aí foi vivendo muitas coisas assim. O alto índice de suicídio na medicina veterinária. Isso é Altíssimo. muito preocupante, sabe? Porque eu acho que lidar com vida já é complicado, já é muito sensível, já exige muito do outro. Isso não é uma coisa fácil você estar lidando com dor o tempo todo, né? Não é uma coisa agradável de você estar lidando. Não é uma coisa que você está fazendo curtindo, né? É difícil, exige concentração. Aí você não tem que lidar só com a dor do bicho, você tem que administrar a dor do paciente. E juntando isso, tem todas as responsabilidades burocráticas de se gerir um negócio, né? Tem a preocupação se vai entrar dinheiro, se vai dar para pagar tudo. É um mundo de coisa em cima da pessoa. E eu também fiquei pensando que eu acho, é uma percepção também minha, porque minha filha se formou recentemente em medicina veterinária, e eu fico pensando que olhando a grade curricular, eu acho que falta um trabalho maior nessa parte de preparação psicológica dos profissionais, sabe? Porque se existe um número alto de suicídio na categoria, é hora do conselho começar junto com as universidades, já começar a trabalhar de lá o profissional para o que ele vai enfrentar, né? E a gente também não aceitar, porque a sociedade ela está muito desrespeitosa de maneira geral, né? Muito, muito. Tudo isso que está acontecendo, a gente vê filho atirando no pai, pai matando filho, matando esposa, vizinho que chega, sai e atira no outro da porta, nem, todo mundo briga.
sabe? A questão da morte do filho da Valquíria Santos, porque não aguentou as piadas do TikTok. Eu tenho canal, eu sei o que é isso. Eu sei o que é você, às vezes, acordar bem, aí você olha para uma mensagem, para um comentário lhe desqualificando, sabe? Eu disse, meu Deus, que a pessoa nem conhece. É de um desrespeito tão grande, é uma falta de amor com o outro ser humano, parece que está todo mundo insensível, sabe? Não Muito. tem jeito, não tem jeito de chegar e falar, não. Eles simplesmente vomitam em cima de você toda a agressividade e quer enfiar as verdades, as crenças que ele tem goela abaixo do outro, né? E vira uma guerra e uma coisa de um machucar o outro. Tá complicado. Aí você junta tudo isso com a realidade de uma clínica, tem que se fazer alguma coisa. Tem Tem. que se fazer alguma coisa. E para ontem. E para Para ontem. ontem. Para ontem. Não é fácil lidar com sangue, com estar cortando, com o bicho gemendo, com dor. Não é fácil lidar com dor. Seja a dor física, seja a dor emocional, né? É difícil demais. Hoje, Adna, a gente está falando de eutanásia. Mas a gente vivencia dores assim, né, durante o exercício da profissão, por exemplo, com animais internados, que sofrem não só pela condição de estar ali, mas pela condição de estar. Porque o ambiente de internação, por mais que clinicamente ele seja o ideal para o animal, você sabe que aquele animal sofre de estresse muito grande por estar em ambiente desconhecido, iluminação estranha, barulho estranho, cheiro estranho. E eu olhava para aquilo ali assim, Adna, isso me machucava demais. Eu falava assim, meu Deus, eu sei que eu estou fazendo o que manda o figurino, mas eu não sei se eu estou fazendo bem para esse animal ele estar aqui. E essa dúvida me matava, sabe? Eu ficava, tem que ter um jeito melhor, né? E da gente cuidar. Uma coisa que eu queria falar, até mais lá em cima, mas que voltou agora para mim, a gente também pode, né, enquanto médico veterinário, fugir, escapar de maneiras muito bacanas e criativas do procedimento de eutanásia. Então, por exemplo, não foi uma vez só, várias vezes já aconteceu de tutores com animais que estavam internados há muito tempo, doenças crônicas, o tratamento ficando muito caro, não tem condição mais de manter esse animal aqui. E fala assim, olha, eu vou manter ele até sexta-feira. Se sexta-feira ele não melhorar, não tiver nenhum melhora, eu vou eutanasiar. Ok, tudo bem. Chegamos nesse ponto, aceitei. E aí, marcamos na sexta-feira. Na quinta-feira, esse pessoal sempre vai visitar lá o animal, e tá lá vendo o animal na internação, sofrendo, né, e tudo. E eles olhando, querendo que ele assim, ô bichinho, melhora, melhora. E várias vezes eu cheguei, botava a mão no ombro e falava assim, olha, esse animal está aqui e está lutando pelo amor que ele sente, que ele vê que você sente por ele. Talvez, se você deixar ele ir e respeitar que ele já está cansado disso tudo, talvez a gente não precise conversar sobre eutanásia. Talvez ele parta naturalmente. Adna, com as pessoas que eu vi que aceitaram isso, e eu sempre falava assim, eu vou te dar um momento, conversa com ele, né? Tome o tempo que você quiser, mas deixa ele ir que ele está cansado. E a gente deixava, né? E várias vezes, Adna, o animal morria durante a noite. E não chegava até a sexta-feira para a gente fazer o procedimento de eutanásia. Então, assim, é até uma morte que a gente quase comemora. Porque, assim, a gente, graças a Deus, tiramos o peso da eutanásia das costas do médico, das costas do tutor, e aquele animal se foi de uma maneira natural. Isso acontece com o ser humano e acontece com o animal. A gente não pode negligenciar. Eu não consigo te provar isso com artigos científicos, mas eu consigo te provar com experiência clínica, prática, de ver a evolução desses animais. E realmente, muitos deles só ficam aqui porque o tutor está insistindo muito, tem uma ligação muito grande. Esses animais, eles se espelham muito nos tutores. Quando Isso a outra acontece com situação... o humano também, Elber. Isso acontece com o humano também.
Acontece com Muitos humanos. pacientes humanos, ele se aguenta ali, ele fica de tanto que a família pede para ele ficar. Aí quando Exatamente. você chega lá e diz, olha, pode ir tranquilo, tá tudo bem, a gente vai ficar bem, com poucas horas ele descansa, sabe? É, Porque é a energia da pessoa que está prendendo uma pessoa que já não tem mais condições de ficar ali. Por coincidência, uns 15 dias atrás, uma pessoa que passou por isso, ela me contando que ela não teve coragem de eutanasiar, não tinha mais jeito. O médico, inclusive, sugeriu, mas ela não, pelas crenças dela, ela não tinha coragem. O bicho sofria absurdamente, até que chegou um dia que ela mesma, ela já não aguentava mais. Até ela estava sentindo muita dor da carga que estava sendo aquilo. E ela disse o dia todo, ela chorava, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu não estou mais aguentando, eu estou no meu limite. Aí, nessa mesma noite, a cachorrinha faleceu, porque eles entendem, sabe? É a pessoa segura muitas vezes mesmo. É muito complicado, nem todo mundo acredita, mas a energia, a parte espiritual, ela é muito forte, sabe? É muito muito. forte. É um Muito quadro forte. muito. Isso afeta os profissionais que trabalham com isso. Afeta muito. E é por Muito. isso que eles têm que ter preparo psicológico, preparo emocional e preparo espiritual para lidar com essa relação vida e morte. Porque senão ele desaba. 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 O apoio espiritual é fundamental, o apoio psicológico é fundamental. O que você mencionou, que, nossa, eu tinha vontade de te aplaudir. A gente precisa de preparo psicológico na faculdade. Ah, mas vai aumentar em um ano o curso. Sim, mas vamos formar profissionais mais capacitados para encarar, né, a bucha que é ser veterinário hoje em dia. Em um dos artigos que eu li aqui para a nossa live, eu vi que a classe de médicos veterinários sofre mais de burnout do que a própria classe médica humana. E a gente não dá esses plantões doidos que médico dá, né? De ficar acordado. Isso é mais raro na medicina veterinária. Mas essas cargas, isso aí tudo, nossa, puxa a gente demais e a gente não tem preparo para isso. As faculdades estão começando a acordar para isso aí, ver que precisa colocar uma disciplina mais relacionada a essa questão psicológica, mas a gente ainda está muito longe do que a gente precisa. É, Existe, a Aline exatamente. Gurgel está perguntando aqui se existe. Existe hoje em dia. Na minha época não existia. Tá? Hoje em dia existe. Mas algo assim. Muito Eu fui superficial, preparado. né? É Hã? muito, existe, mas ainda é muito superficial. Ele precisa Muito ter superficial. uma carga maior e mais bem trabalhado. Porque isso é É, uma coisa muito séria que em uma disciplina você não vai conseguir fazer o que tem que ser feito, né? exatamente. Porque tem todas essas questões aí, mas assim, na faculdade a gente é treinado para diagnosticar, né? Tratar, diagnosticar e tratar doenças, animais de uma maneira geral. A gente não é preparado para lidar com o fator humano. E o fator humano está sempre presente. Sempre está presente. Principalmente na questão da clínica, né? De pequenos animais, da clínica de aves. O animal não vai para a clínica sozinho. Quem leva é o tutor. Aquele animal tem uma história de vida que só pode ser traduzida pelo tutor. E você vai entender melhor a história de vida do animal conhecendo a história do tutor. E isso, as faculdades estão muito atrasadas em relação Eu a sentia reconhecer isso, isso, a importância disso. eu sentia isso quando eu fiz pedagogia, aliás, quando eu fiz magistério. Porque o que você Uhum. aprendia no magistério era a teoria era tudo muito lindo, sabe? É linda Uhum. demais a teoria de ensinar da docência. Aí quando você chega na sala de aula, é aluno que é abusado, é aluno que passa fome, é aluno que falta porque tinha que carregar água na cabeça, porque no bairro não chegava água, é aluno que era espancado, era tudo que filho de pai alcoólatra. Você tinha que lidar com briga de pai na porta da sala de aula entre pais, e se estendia para os filhos brigando dentro de sala. Então você tem que administrar um monte de coisa que você não é preparado na faculdade, né? É Exatamente. a mesma coisa da clínica, né? Você tem que aprender a lidar com o ser humano e com a vivência dele, porque a reação da gente vem muito da vivência, a visão de mundo, aquela história.
Por que fulaninho é daquele jeito, né? Por que a Adna hoje é mais fechada? Por que a Adna hoje é mais inacessível? Por que a Adna hoje levantou alguns muros? Foi as pancadas que eu recebi, né? Exatamente. Volta meus vídeos lá de uns anos atrás no diário, quando eu fui, quando fizeram fofoca de mim, quando me difamaram, quando eu passei tudo que eu passei, que eu tô uma bolinha de gorda, que eu adoeci, que eu tive que fazer tratamento, que eu desenvolvi alergia alimentar devido ao estresse, entende? Aí a Adna vai e se fecha, não fica mais em grupo, não fica mais em WhatsApp, consequência do quê? Quem não conhece a história diz, o canal dela cresceu, ela ficou besta. É o mais fácil, não conhecer e julgar, né? Mas não É, sabe a história da pessoa. Isso na clínica é a mesma coisa, sabe? Aquele cliente humano que chega às vezes e é mais agressivo ou não sabe lidar, você não sabe a história dele. Tem gente que é exatamente. agressivo porque é grosseiro por natureza mesmo, né? Tem gente que é Isso. assim. E tem gente que é porque não sabe, não foi preparado para lidar com dor. E quando ele está no momento de dor, ele reage agredindo. E às vezes quando você chega e diz, ei, né? E você tem um jeito e tem a técnica de lidar com aquela pessoa, você estabiliza ela. Mas você precisa, Exatamente. o médico ele precisa ser preparado. Ele não é preparado, ele é preparado para reconhecer e diagnosticar a doença, né? Fazer Exatamente. o tratamento ou técnicas cirúrgicas, mas para lidar. E que é preciso, ele tem que aprender a gerir essa clínica, senão ele abre a clínica e vai à falência. Ele precisa ter um bom curso de gerência. É muita Exatamente. coisa, gente. É muita coisa. Multitarefa. A pessoa chega lá só com o berço doente, mas não imagina o que é aquele mundo todo, né? Não é fácil, Exatamente. não. Eu vou lhe perguntar sobre a banalização, porque é uma vivência que eu estou tendo agora, né? Apesar de talvez você já dizer que não está mais tão banal, pode não estar mais tão banal do lado do médico, ele não aceitar fazer por qualquer coisa. Mas do lado das pessoas, eu acho que a eutanásia ela ainda é muito banalizada. Porque eu escuto essa sugestão muitas vezes por causa da minha cadelinha que está diabética. E a questão financeira sempre pesa. Quando as Uhum. pessoas veem o que eu estou gastando, o meu aperreio em comprar o remédio, ou ter que fazer os exames dela, isso aqui, o financeiro pesa realmente. Eu já vi gente da minha família, eu já vi amigos próximos, mas Adna, por que você não faz a eutanásia? Aí eu paro assim, mas porque ela tá bem, ela come, ela brinca, ela anda, ela não tá gemendo de dor, morrendo no fim da vida. Ela Uhum. precisa de insulina, ela precisa fazer tratamento porque a diabetes desenvolve outras coisas, ela é cardíaca, ela é uma paciente renal, ela é toda complicada. Eu digo que ela está toda pebadinha, sabe? Eu digo, Tadinha. mulher, não tem tudo tá prestando mais, porque o fígado tá grande, o rim já não prestava, eu digo que ela é uma mineradora, né? Eu já fiz várias cirurgias, né? Eu tenho os vidrinhos cheios de pedra dela ainda, das cirurgias que ela já fez. Eu digo, o coração, ela é cardíaca, ela toma remédio de coração de mulher, nada presta em tudo. Tu tá toda pedada. Mas ela tá Tadinha. bem. Ela anda. Eu não deixo ela descer porque a diabetes cegou ela. Então ela não desce as escadas. Eu pego ela no braço, tá sendo uma trabalheira? Tá. Pega ela no braço, desço com ela para ela urinar, tudinho. Mas ela tem qualidade de vida, né? Ela anda Sim, pela casa, ela não tá gemendo aqui morrendo de dor, ela tá bem. Eu não vou eutanasiar um bicho assim, né? sim. Exatamente, de jeito nenhum. Ela está toda viável ainda. Agora, se ela tivesse gemendo, e eu acho, Elber, que o cachorro, gato, ele grita de dor, ele chora de dor. Pelo menos as minhas choram, né? Cacau, quando estava ruim, ela chorava, Mini também. Inclusive, tem lágrima. Mas me preocupa muito quando a gente vai para a ave, porque a gente não vê o papagaio chorar. E às vezes a pessoa estende muito o sofrimento dele, ou de levar no médico, ou de procurar ajuda, porque elas
A gente foi criado como sociedade para ligar dor a choro, dor a lágrima. E se eu não choro, não grito, não sei lágrima nem eu gritei, eu não estou sofrendo, ou o que eu estou sentindo é suportável, né? É bem Uhum. preocupante. Aí vai a pergunta para você, né? De novo, que a gente está falando sempre, voltando nesse tema. Para o tutor, você sente isso que eu sinto, porque é o feedback que eu tenho das pessoas para mim, é mandando eu eutanasiar ela. De maneira geral, os clientes têm isso como de uma forma muito banal, se a gente pegar assim a maioria ou não, na sua É, percepção. é, ainda tem, como eu te falei, principalmente o pessoal mais antigo, isso é muito natural para eles. É até difícil eles entenderem esse nível de humanização que o animal pet tem hoje em dia, né? Então, eu, por exemplo, tive uma cadela que ficava lá no sítio onde o meu pai mora, que um dia ela brigou com algum animal silvestre lá e furou o olho, né? E a gente levou para uma clínica, né? Fez o tratamento do olho, mas infelizmente ela perdeu a visão daquele olho. E o meu pai ficou durante muito tempo falando para eu eutanasiar a cachorra porque ela estava com o olho furado. Eu falei, mas ela tem outro olho. Não, essa cachorra está sofrendo, pelo amor de Deus. Como é que ela fica sem olho? Eu falei, pai, pelo amor de Deus, eu tenho miopia nos dois olhos. Se juntar minha miopia, eu sou mais cego do que ela. Você vai me mandar eutanasiar? De jeito nenhum, né? Pelo amor de Deus. Então, o pessoal mais antigo banaliza muito. Banaliza demais. Qualquer coisa é eutanásia. Aí o animal começa a ir demais para o médico veterinário, exatamente isso. Nossa, mas tá caro demais. Eu não imaginei que esse bicho custava tanto, não. Não, não, pode eutanasiar. Já recebi casos, uma vez, um canarinho da terra que eu adotei, que o tutor levou para lá porque tinha fraturado a perna. E aí fraturou a perna, a gente botou uma talinha, o tratamento não deu certo e a perninha necrosou, que era uma possibilidade do tratamento. Ele falou assim, não, agora você pode eutanasiar esse bicho aí, não quero ele dar não. Eu falei, não, mas pelo amor de Deus, ele só perdeu uma perna, ele faz tudo, ele até canta, né? Aí ele, não, mas você perdeu totalmente a validade para mim, ó, você pode descartar. Aí eu falei, meu Deus, e foi embora. Largou o bicho na clínica, né? Então eu fiquei com com esse canarinho morando lá na clínica ainda durante muito tempo, que eu me recusei a desistir dele, né? E eu tenho certeza que todo veterinário tem uma história dessa, que salvou o bicho de eutanásia, de tudo, e trouxe para casa e ficou com ele. Né? Ele ficou muito tempo. Aí depois eu levei para esse sítio do meu pai, onde tinha muito canarinho lá, e aí um dia o caseiro descuidou e deixou a gaiola lá e ele foi embora, né? Mas eu falei, bom, pelo menos estava no habitat dele, não tem problema, né? E aí a gente não soube, não ouviu mais falar dele. Mas eu realmente, Adna, na minha rotina, eu não vejo mais tanto banalização assim, né? Na verdade, eu vejo até o caminho contrário, eu vejo muita relutância. Pessoas que, em situações que já até deveriam ter decidido por ela, por estarem muito ligadas emocionalmente ao animal, não conseguem conversar sobre isso. E tem também aqueles que têm muita a crença religiosa, né? É muito forte, que acredita que de fato é um assassinato e não, esse animal vai. Olha, mas ele tá com dor, olha, a doença dele não tem cura. Não, mas ele vai morrer naturalmente. Ok. Então, nesse caso é o que eu falo que é a última palavra do tutor, sabe, Adna? Eu respeito. Não, tudo bem. Então, eu estou aqui, vou trabalhar pela máxima de qualidade de vida que a gente puder dar para esse animal até quando ele estiver vivo. O médico veterinário, ele está ali não para julgar a decisão do tutor, né? Ele tem que saber respeitar a decisão, por isso que eu falo que é importante você saber, às vezes, a crença, a cultura, de onde que vem aquela pessoa, para você respeitar, para você entender o que aquilo significa para ela. E respeitar. A gente tem que estar sempre do lado do tutor e apoiá-lo suas decisões éticas, né? Então, ok, não quero eutanasiar, vou com ele até o final? Beleza, eu vou e vou amenizar. Não, eu concordo, acho que é uma boa, então tá bom, vamos fazer. O jogo tem que ser sempre muito limpo com o tutor, sabe? A gente tem muito veterinário que gosta, né, de manter aquela certa distância, de falar rebuscado, palavras que às vezes não entende. Para mim, isso não dá certo. Quanto mais você trouxer o cliente para próximo de você,
mais fácil fica. Você acha que a classe social, se a gente pegar o universo dos que pedem essa eutanásia, a classe social tem um peso nisso? Pede mais quem não tem condições de bancar um tratamento muitas vezes, ou isso é equilibrado? Isso independe. Tem gente que tem condições, tem dinheiro, pode bancar o tratamento, mas ele não quer lidar com aquele problema e ele pede a si mesmo. É mais comum, por incrível que pareça, Adna, pessoas de classes sociais mais altas solicitarem eutanásia do que a pessoa de baixa renda. A pessoa de baixa renda, eu já vi muito disso acontecer também. Olha, o tratamento é tanto. Ah, mas eu não tenho cartão de crédito, eu não tenho cheque, eu não tenho como parcelar. Mas eu venho aqui todo mês e pago em dinheiro. Durante 10 meses. O senhor pode dividir em 10 vezes para mim? Posso. E todo dia combinado, a pessoa estava lá para acertar o dinheirinho dela. Então, muitos clientes já que não tinham tantas condições, ainda assim tentavam de algum jeito tratar, fugiam, sempre fugindo da eutanásia. Mas se eu tivesse montando uma pesquisa aqui para ficar uma coisa mais justa, né? Se estivesse montando, porque eu dei um livro, depois eu mostro, né? Sobre estatística, que foi feito escrito por um grande estatístico, e ele mostra como as pesquisas podem acabar sendo manipuláveis, sabe? A gente acabar fazendo com que ela diga o que a gente quer que ela diga, né? Então, para ser mais justa, se a gente pegar dentro dos que têm condições financeiras, em alguns casos, eu poderia dizer que eles pedem mais porque eles têm mais esclarecimento sobre o procedimento ou sobre essa questão de que é um alívio, já tem isso resolvido. Uma alta escolaridade maior talvez fizesse diferença ou não. Isso é uma questão mesmo que a gente bota só no dinheiro. Varia muito, sabe, Adna? Porque, assim, eu vejo, às vezes, as pessoas com classe social... exatamente isso que você falou. Tem uma classe social um pouco mais elevada, tem mais acesso à informação, à educação, e, às vezes, a pessoa é mais esclarecida e acaba, às vezes, aceitando, ou, às vezes, até não banalizando tal procedimento. Mas tem muita gente que, justamente pelo fato de ser rica, se acha no direito de ser arrogante, se acha no direito de ser dono das coisas. E são pessoas que parece que nada para elas tem o valor suficiente. Então, já vi vários dizem, não, esse animal aí, eu vou comprar outro. Né? Então, as pessoas têm muito, uma ilusão. Nesse meio de criação, é muito comum a gente escutar que é bom que o animal seja caro, porque só quem tem dinheiro vai conseguir, porque quem tem dinheiro vai cuidar bem. Mas isso não é uma regra tão fixa, porque a gente vê muito bicho de gente que tem condições de pagar, que tem dinheiro, mas ele tem uma vida péssima, né? Ele não tem uma alimentação correta, ele não tem um enriquecimento, ele não tem um cuidado, às vezes ele é só um rompante que a pessoa resolveu criar e depois ela largou lá, mas ele não tem o mesmo valor que aquela pessoazinha mais simples. Eu já falei da minha tia em várias lives, sabe? De uma pessoa que nunca trabalhou, que tinha o pouco do dinheiro que pegava era o que o marido dava e que é pobre, mas assim, a cachorrinha dela, se o médico dissesse que ela precisa de um ecocardiograma, você pode ter certeza que ela ia ter. Ela tinha a caixinha de lacinho, a caixinha das roupinhas. Era cuidada como se fosse um filho humano. E era uma pessoa muito humilde, sabe? Muito humilde. Então, a lição que eu digo muitas vezes quando eu falo, gente, isso não é uma questão de classe social, é questão de prioridade. Às vezes você não quer deixar de comprar sua roupa de marca para comprar uma ração boa. Você dá 5, 10 mil numa bolsa,
mas você tem pena de comprar uma ração mais cara porque aquilo para você não é prioridade, né? Perfeito, Página. Falou tudo, falou tudo. Quantas pessoas às vezes estacionam na clínica com aqueles mega carrões lá e já chega lá dizendo que só a consulta, nem viu o resto. Ah, a consulta tá muito cara, me dá desconto, pelo amor de Deus. Então isso realmente não é garantia, né? E como eu te falei, já vi vários clientes assim de classes menos favorecidas que me comoveram tanto com o seu apego, com a sua dedicação para o animal, que eu já abri mão dos meus honorários, né? E já fiz isso várias vezes, porque você vê que existe um amor sincero ali, tá na sua mão, você tem condição de ajudar, né? Por que não? Né? A gente só não precisa ficar... como é que você fala assim? Deixando isso muito público, não tem necessidade, né? De você dizer que você está fazendo caridade. Não é isso. Isso eu acho que isso faz parte da profissão e são pessoas que acho que, por ter essa dedicação para o animal, merecem isso, né? Já teve uma cliente que entrou numa dessa roubada, pegou um animal que era para ser muito baratinho para cuidar, no entanto, o animal veio todo pitimbado, cheio de problema. E ela chorava, porque cada consulta que ela ia, ela disse, nossa, eu tive que pegar dinheiro com meu primo, que eu não sei o quê, e agora eu não consigo pagar mais. E aquilo me comoveu de um tanto. Agina, que eu falei para ela, assim, olha, a partir de hoje você não precisa pagar mais nada aqui, só o que for serviço externo. Você não vai falar isso para ninguém, não precisa divulgar para ninguém, eu não vou divulgar para ninguém, mas eu sei que todas as vezes que você vier aqui, enquanto esse animal estiver vivo, eu vou cuidar dele para você. E assim foi. Ele viveu mais uns 2 anos e meio. E tudo bem, sabe? Eu senti minha missão cumprida de médico veterinário, ela de tutora. E se isso não prejuízo, porque como você bem falou, a gente ama a medicina veterinária, a gente executa com amor, mas a gente também tem conta para pagar, então a gente não pode ficar fazendo isso sempre. Mas de vez em quando a gente pode, sabe? Principalmente se a pessoa merece. Eu me incomodo, não gosto, e eu acho que todo mundo que tem um pouco de consciência, ela tem que se manifestar contrário toda vez que vai alguém dentro do grupo chamar médico de mercenário, Uhum. sabe? De jogar que a pessoa é obrigada, ela não é obrigada a atender todo mundo. Eu não conheço nenhum médico que nunca tenha feito algum tipo de serviço que tenha sido um serviço não pago, ajudado um bicho, salvado um bicho gratuitamente. Praticamente todos fazem. Eles só não vão botar uma placa porque o ser humano, infelizmente, eles abusam. Eles abusam. Exatamente. É normal do ser humano, sabe? Se ele vê que a pessoa é bondosa, ele cai em cima, né? É comum um relato de pessoas que chegam lá, largam o animal e vão embora. Isso é problema seu. Eu peguei ali, eu achei o animal. Elas entendem que salvar é ali pegar e largar no médico, e o médico que se vire para assumir. Eu já acho que a pessoa que inventa de salvar um bicho, ela faça sabendo que ela vai se mexer para arrumar condições de bancar aquilo. Ela não pode achar e ficar porque algumas brigam e agridem e ofendem porque acham que é obrigação do outro. Ela quer ser a salvadora, tirar a foto e botar na internet, mas até a página 2, que a página 2 ela ganha alguma clínica e deixar lá a conta para a clínica arcar e desaparecer, né? Exatamente. E a coisa não é assim. A gente tem que ter responsabilidade em tudo que a gente faz, né? Com Não, certeza, não- sem dúvida. Lá atrás você já disse que a eutanásia da ave ela é igual ao, muito parecida, aliás, a de um mamífero. Eu sei que existe métodos de eutanásia, saindo da eutanásia clássica, da injeção para dormir, não sei o quê. A lei ela permite algumas que seja feita algumas técnicas, né? Você Isso. quer falar sobre isso? Sim, Algumas não porque são agradáveis de escutar. Meu Deus. Bom, de uma maneira geral, é aquilo que eu lhe falei, né? A eutanásia padrão ela é realizada através de uma injeção de um anestésico geral, que vai deixar o animal plenamente inconsciente, e dali vem o agente que vai
provocar a parada cardíaca, né? Isso dentro de uma clínica. Isso dentro de Isso aí uma dentro de clínica. uma clínica. Isso. Saindo da clínica, nas outras situações. Isso. Aí tem situações que a própria legislação, métodos, né, que são aceitos, porém com restrição, né? O que seria essa restrição? Só faz se o outro método não funcionar. Não tiver como, tiver impossível de fazer. Então, deslocamento cervical, tá? É uma técnica que pode ser feita, pessoal, os veterinários falam a campo, né? Então, é quando o animal não está no ambiente clínico, faz o deslocamento cervical e ele é aceito como eutanásia. Decapitação também é aceita, mas entra aqui. Deslocamento cervical é como se eu distendesse o pescoço, por exemplo, numa uma coisa assim. Tem muita gente, Você utilizaria isso, é bom colocar a situação, senão daqui a pouco vamos dizer que médico. Que médico é muito cruel, né? Gente, às vezes você está no meio de um campo, longe da cidade, por exemplo, muito longe, horas da cidade, ou você sofreu um acidente com um cavalo, ou uma ave em sofrimento, um bicho, e ele está em extremo sofrimento, você não tem recurso para fazer nada, é um caso que não tem jeito. Aí você pode fazer eutanásia ali naquele local. Aí você faria esse deslocamento cervical, até porque é uma morte instantânea, ele não vai ficar lá gemendo, sofrendo, não é isso? Quando executado adequadamente. Corretamente. O problema, Adna, é que a maioria dos médicos veterinários não treinam fazer deslocamento cervical porque não é comum de se fazer. E se você não faz correto, aí o animal sofre, tá? Então, assim, nestes casos, talvez fosse até melhor partir para decapitação, tá? Se tiver condição, porque aí você tem certeza que realmente é imediato, é instantâneo. Soa como cruel, né? Porque é impactante, mas seria talvez uma boa opção. Outra opção que também é aceita é a saturação de CO2, né? Que são as câmaras de gás. Câmara de gás. É aceito? Com restrição, né? Então, a gente conta muito caso de cães em zoonose serem eutanasiados dessa forma. Porque são muitos animais, não tem condição de fazer o procedimento com anestésico e tudo, e utilizam CO2. Mas, na verdade... Não tem sofrimento não com CO2? O CO2, vamos dizer assim, o animal ele perde a consciência antes mesmo dele se asfixiar. Quando ele começa a ficar cianótico, né, que é com excesso de CO2 na circulação, vai dando sonolência, né, vai dando letargia e não dá uma sensação de sufocamento, né? Então, em tese, não é tão sofrido quanto parece ser, mas eu não considero uma forma humanitária, sabe, de eutanásia. Principalmente como é feito eu não sei se você sabe, mas como médico veterinário estuda um pouco de medicina humana também, né? É muito parecido em muitas coisas. É a mesma coisa que ocorre nesses acidentes de vazamento de gás. A gente teve recentemente esse casal, ele desmaia assim que não dá tempo de eu procurar ajuda, de eu sair de dentro daquele banheiro. Ele simplesmente perde o sentido e cai. Perde o sentido, mas não é assim uma coisa rápida. Ela é mais gradativa, né? O animal, ele começa, por exemplo, ele sente que se ele, enquanto ele está ali na câmara, né, de gás, ele dá uma caminhada, ele vai sentir que um cansaço maior, né? É mais isso. Qualquer movimento vai cansar demais, então ele vai ficando mais letárgico, né? E perde a consciência antes de entrar em asfixia, né? Que é o excesso de asfixia por cianose, né? Que seria o excesso de CO2. Interessante. Não é legal. Não, na verdade, nenhuma forma vai ser muito legal. A de dormir visualmente, lá, quando você sabe que não tem dor envolvida e você não tem assim
qualquer outra coisa, torar o pescoço, distender, existe uma interferência maior assim, né? Ela fica como se fosse uma coisa que eu fiz, eu provoquei, né? E Exatamente. da anestesia, não. A gente vem com aquela preparação que ele está dormindo e que ele vai dormir. Eu acho que talvez seja mais fácil de trabalhar e mais fácil de assistir. Quando a pessoa tem preparo psicológico para isso, nem todo mundo tem, não. E eu acho que se você entra ali e você está perturbado, o animal sente e ele fica perturbado também. É péssimo você estar com. Tem gente que não tem condições de estar nesses ambientes, que não aguenta e não tem estrutura para aquilo, né? Eu acho que também precisa. A Também acho. pessoa tem que ter esse reconhecimento que eu não. A pessoa saber que não consegue. Eu, quando fui para internar mini, eu comecei a chorar, aí eu sentei aqui, eu disse, não posso chegar no hospital desse jeito. Eu não posso chegar no hospital desse jeito. Eu tenho que me controlar, né? Porque é impressionante. Eu sinto que o bicho está sentindo. Não tem jeito. Eu tenho uma questão as pessoas chamam que é empata, né? Eu Uhum. sinto que as outras pessoas estão sentindo, e principalmente dos meus bichos, eu sei quando eu sinto que eles estão sentindo. Então, quando ela desequilibra, eu desequilibro. Eu tenho que me trabalhar para me reequilibrar para poder cuidar dela. Pior, sabe? Aprender a fazer isso é o caminho que eu estou seguindo, sabe? É aprender a não deixar de dar esse corte, que é muito difícil. Ela começa a desequilibrar e eu vou desequilibrando. Eu tenho que me segurar, eu tenho que parar, senão você vai ter que se segurar, porque não tem condições. Eu chegar e começar a chorar para a médica. Isso não vai dar certo. Eu começar a falar com a médica e começar a ficar chorando. Alguém tem que É ser forte verdade. nessa história. Aí quando foi no último dia, no outro dia lá, a médica disse, olha, eu só vou liberar ela quando ela comer, quando ela estiver aceitando comida. Ela não comia de jeito nenhum. Aí eu disse, você está dando só ração ou está tentando dar carne? Ela, só ração, se ela não vai comer, não. Ela só come se tiver uma proteína junto. Ela come a ração, desde que tenha proteína. Aí eu levei a outra cachorrinha para lá, para você ver como é interessante. Ela já mudou. Na hora que eu cheguei, que eu falei com ela, ela já se desesperou, já quis vir para perto de mim. Aí eu levei ela lá para o parquezinho que tem, para ela ficar junto com a outra cadelinha. E aí foi quando eu fui oferecer, aí ela comeu. Aí a doutora ainda não queria liberar. Eu disse, não, doutora, eu tenho certeza que ela não está comendo, porque ela nunca ficou fora de casa. Nesses 12, 13 anos dela, ela nunca ficou internada, nunca ficou fora de casa. E ela era recém-cega. Aí você imagina, você acabou de perder a visão, você está num lugar toda furada, que você não conhece ninguém, se ela não está comendo, não é porque ela está mal, não. É porque ela tá triste. É tanto que comigo, que ela chegou lá, ela já fez as necessidades, já foi brincar com o Cacau. Aí eu disse, olha, eu prometo à senhora que se ela passar mal, aqui não dá 5 minutos na clínica, eu trago ela interna lá de novo. Não se preocupe que eu sou responsável. Mas deixa eu levar ela para casa, aí a gente... Pronto, eu levei ela para casa, ela já equilibrou, já foi entrar com as insulinas, com as coisas. Mas a gente tem que ter essa sensibilidade, ter essa troca, assim, essa coisa com médicos também, sabe? De escutar ele, de entender, e ele também ter essa coisa de entender, né? O lado da gente eu também, é complicado. Você queria deixar alguma mensagem para as pessoas que precisam, que vão precisar passar por isso? Deixar uma mensagem final, assim, sobre a eutanásia? Sim, sim, com certeza. Primeiramente, bom, espero que nunca tenham que chegar a esse ponto, né? Espero que vocês nunca precisem passar com isso com o animalzinho de vocês, mas que é algo que todos nós estamos sujeitos, tá? Eu já tive animal que meu
né, da minha tutoria, que eu precisei eutanasiar e foi muito dolorido, mas que a gente tem que entender que é uma situação em que não importa as variáveis, a gente vai sofrer, tá? Mesmo que a gente decida fazer ou que a gente decida não fazer, tá? A eutanásia. Se a gente faz da maneira adequada, como eu falei, se você confia no seu médico veterinário, você tem um diálogo aberto com ele, você conversa com ele e pergunte tudo que te deixar inseguro em relação ao procedimento, pergunte para o médico veterinário, porque é nosso dever te explicar tudo que acontece. Eu não sei o que o animal sente, a gente vai explicar. Como que é feito? É feito dessa forma. Por que tem que ser feito? Porque ele perdeu as 5 liberdades. Tudo isso o médico veterinário tem que explicar. Desculpa. Para tranquilizar a pessoa. E principalmente que não eu não enxergo como isso, tá? Embora a gente tenha que respeitar a visão dos outros. Não é um assassinato. É um livramento que você está oferecendo para o seu animal, que muitos animais, às vezes até seres humanos, gostariam de ter a oportunidade desse livramento e que você tem condição de oferecer isso ao seu animal nas condições adequadas. Eu sempre falo isso, sabe, Adna? E a resolução número 1000 de 2012 do Conselho fala isso. Todo mundo pode acessar para ver. Não precisa ter medo, tá? Se você confia no seu profissional, se você é um médico veterinário ético, e se ele indicar, é porque com certeza é o melhor para o seu animal. Verdade. Eu acho que criar de maneira geral, a gente deveria criar bicho de maneira geral se a gente tivesse condições de cuidar. Sabe? A gente, na hora de trazer um animal para casa, deveria ter essa responsabilidade. Eu sei que muitas vezes a gente pode passar por situações da gente ter um nível de vida que naquele momento a gente pode dar uma qualidade de vida boa, dar tudo ao bicho, e a gente passar por algum problema na vida que a gente perca tudo. Qualquer pessoa está passível de passar uma situação assim na vida, né? Mas tem gente que já não tem nem para si e traz um bicho para sofrer junto com ela. E a gente precisa mudar a cabeça das pessoas, porque tem gente, já me pediram para eu conversar com os criadouros e que deveria ter um Bolsa Papagaio, né? Mesmo jeito que tem o Bolsa Família, a pessoa queria me convencer a conversar, juntar os criadores para criar o Bolsa Papagaio, uma cota nos criadores, para a pobre conseguir comprar uma ave dessa que é cara. E as pessoas têm que entender, é caro, é caro. Não estou dizendo que não é caro. Mas o mais caro de comprar um animal é o cuidado. Se você sentar para fazer a conta, e vamos botar um papagaio aí que vive 50 anos, são 50 anos de alimentação, todo mês. De brinquedo. E brinquedo de ave é caro. Né? E quando precisa de tratamento, e levar para fazer check-up. Se você for uma tutora como Fernanda, de Fernanda não existe igual você, não. Fernanda é ótimo. Fernanda faz 2 check-ups anuais. 2, aquele check-up geral, a bateria de todos os exames. E faz raio-x e faz tudo, entende? Se você for botar isso na ponta do lápis, esse caro criar um papagaio bem, e é isso que ele merece. Né? Não é você comprar um papagaio, como as pessoas querem fazer, um bicho de maneira geral, e achar que qualquer lugar serve. Eu fico irritada quando as pessoas chegam aqui e ficam, mas você dá isso? Isso é muito caro. E você dá verdura tal? Aí vê a salada que eu faço. Isso é um absurdo, nem gente come isso, sabe? Eu sou educada com a pessoa, mas eu fico irritada porque eles merecem isso. Eu digo isso a todo mundo. A pessoa, não, mas você está se matando, você não viaja, mas você perdeu sua vida, você não está tendo mais vida. Eu disse, mas foi uma decisão que eu tomei, eu não pensei, né? Tem gente, quando a gente fica falando, aí diz que a gente não quer que a outra pessoa crie, que só a gente quer criar. Elber, eu sei o que eu estou passando hoje. Porque quando eu inventei de fazer, eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Eu não tinha noção do que era criação. Agora eu estou entupida de ave.
Eu não posso viajar, eu não posso sair, eu perdi o noivado do meu filho, e eu tenho que assumir a responsabilidade de tudo que eu estou abdicando, porque foi uma decisão minha. Eu não vou jogar eles fora nem sair doando. Eu até doaria e aceito que isso ocorre quando a gente está passando por algum problema na vida da gente, que a gente realmente é um ato de amor você dá para alguém, né? Quando você Sem realmente dúvida. chega a um você não tem mais condição. A gente não pode banalizar isso, né? As pessoas estão comprando bicho, achando, ó, se amanhã aparecer coisa melhor, eu largo ele e tá entendendo? Você já Uhum. compra aquela história, eu vou casar, mas se não der certo, mês que vem eu separo, gente. Isso é uma coisa séria, Pô, é né? seríssimo. É Exatamente, é um sério, isso é um casamento. compromisso muito sério, então a gente tem que assumir isso colocando o que é para a vida. Agora, caso aconteça alguma tragédia na sua vida, que isso aí tenha que ser rompido, isso é uma exceção. A gente já não pode estar banalizado, como já acontece lá fora, né? Porque Uhum. o resultado disso chega na clínica, os bichos sofrendo, chega a gente de ONG que achou o bicho todo ferrado pedindo ajuda para médico. As pessoas criam os problemas e acham que é os outros que têm que resolver, né? Exatamente. Você É. imagina se a ave fosse baratinho. E até igual os Estados Unidos, na Europa, entupido de ONG com um monte de ave abandonada, é que você escolhe a ave mais cara, tem lá. Você quer uma arara azul? Tá aqui, tem 5 aqui. Querendo Uhum. uma casa, né? Brasil, se brincar, ele chega rápido. Se facilitar, vai chegar rápido a acontecer abandono já que é cão e gato. Isso é sério. Deus me Isso livre. tudo cai na cabeça também do médico veterinário lidar com tudo isso depois, né? É difícil. Já aconteceu caso comigo, Adna, às vezes deu amigo meu, pô, cara, você que trabalha aí com calopsita, arruma uma calopsita pra mim. Eu falei, cara, calopsita vive 20 anos. Eu, não, arruma pra mim. Não, então tudo bem. Aí você vai lá, faz a consulta, explica tudo bonitinho, consegue, porque tem muito cliente que reproduz calopsita em casa e doa, né? E aí, esse amigo meu ficou com a calopsita 2 anos. E depois falou, não, cara, não dou conta não, isso faz cocô demais e tal. Eu falei, sim, cara, faz, mas é o bicho, né? Ele não faz cocô demais porque ele tá implicando com você, ele é desse jeito. E infelizmente foi mais um animal que a gente precisou encontrar um novo dono, porque a pessoa viu, quando se deu conta da responsabilidade que era, não quero mais. É complicado. É, É uma realidade complicada essa de bicho, viu? A é, eutanásia é uma das partes que é uma das partes do problema que é criar, porque a gente precisa educar as pessoas. Não está se tendo respeito entre os humanos, imagine entre humano e bicho, que ele entende o bicho como coisa ainda. O bicho ainda é um objeto, né? Então, exatamente. a gente tem um longo caminho. Um A gente tem um longo longo caminho. caminho. Meu Deus Depois a do gente céu, tinha nessa que trilhar. humanidade. Verdade. Eu estou muito feliz, mesmo o tema sendo duro. Queria te agradecer muito. Não é todo mundo que tem coragem, precisa ter coração, precisa ter um olhar muito humano para falar sobre um assunto desse, mas que precisa ser falado, Com né? A certeza. sua proposta de dar uma novete, de abrir, de falar sobre o burnout, de falar, sabe? É de muita coragem. É de muita coragem. Obrigado. Porque muitos profissionais passam por isso e não têm coragem de falar. E se não se falar sobre esse assunto, não tem como se saber que se está passando. A gente só sabe quando acontece um suicídio, a gente só sabe quando já não tem muito o que ser feito, né? Exatamente. É. É igual os casos de problema com espécies específicas, que é como a Ararajuba, por exemplo, que tem um índice alto de automutilação, e a maioria das pessoas que passam pelo problema, elas não falam. Exatamente. Elas falam em grupos fechados, ela não tem coragem de externar isso porque ela se sente também incapaz. É como se ela fosse um péssimo tutor. E muitas vezes não é. Muitas vezes você tem tudo, você faz de tudo, você tem o melhor. E
eu vejo muito esse tipo de problema como uma questão, tem a parte física, muitas vezes pode ser físico, mas quando a gente está falando da parte psicológica, ela é muito subjetiva, ela é muito individual para a gente generalizar, né? Porque tem pessoas. Ontem eu estava pensando muito na live da gente, e aí me veio uma alusão assim dos bichos e das pessoas, que a gente em muitos pontos somos iguais. Algumas pessoas, elas são como uma caçarolazinha rasa, né? Qualquer coisinha, ela vai transbordar. Outras são uma panela alta, que você vai ter que botar muita coisa para ela É, transbordar. E pode botar muito fogo no aço inox que ele vai resistir. Aí outras, se você colocar uma panelinha ali mais frágil ou um plástico ali, ela vai derreter, ela não aguenta nada, né? E com bicho é a mesma coisa. A gente não pode pegar e jogar essa culpa do problema, por exemplo, de Ararajuba, exclusivamente no tutor. Porque às vezes ele fez de tudo, mas é um fez de problema tudo. interno. Às vezes é um problema interno do animal, como acontece na depressão, né? Eu Exato. sempre tenho esse cuidado de dizer, tirando os problemas físicos que podem causar o picacismo, aos problemas comportamentais. A gente não pode ser leviano de dizer que tudo é estresse, que é a moda agora, tudo dizer que é estresse, É, né? Não, é o mais fácil. Você vai, o povo, é estresse. tá É estresse, estressado. Dá um é calmante. você que está usando como tutor. Não é. E mesmo quando é emocional, não é fácil. Se fosse fácil, médico estava rico. Médico, por exemplo, psicólogo estava rico, porque já tinha uma receita pronta, era para todo mundo igual, e não é. Cada pessoa um tratamento diferente. Então, eu acho extremamente importante se falar, e falar também com responsabilidade, né? Como você faz? Eu queria dizer para as pessoas, novamente, eu falei no início da live, para conhecer o trabalho dele, conhecer essa nova forma de abordar a medicina. Talvez vocês não vejam tão claramente, porque ele está fazendo muitos cursos e preparando outros veterinários para aprender essa medicina humanizada. Então, isso aí vocês vão sentir o reflexo quando vocês forem para esses médicos, que estão começando a ser trabalhados para isso. Vocês vão só receber já a pedrinha lapidada, né? Mas Exatamente. a gente tem que aplaudir essas iniciativas. É, eu tenho, apesar de olhar o mundo meio doido, assim, eu estou muito calada ultimamente, sabe? Estou falando muito nas lives, mas de maneira geral, para conversar com as pessoas, eu estou muito calada, porque eu estou muito preocupada com o mundo do jeito que está. E eu olho bem assombrada para as coisas que eu estou vendo, sabe? Bem assombrada mesmo. Principalmente para a agressividade geral, né? A forma das pessoas, isso me assusta um pouco. A gente tem que começar a trabalhar amor, empatia e humanização como a Humano Velho, tá bom? Eu Isso. espero que você volte Eu no também, canal com com certeza. um tema mais legal da próxima vez, né? A Tá gente falar bom. de medicina, ou falar de outras coisas da criação que não seja tão pesada, mas era preciso alguém com coragem para falar sobre a eutanásia, porque eu sei que não é fácil falar de Com coisa certeza. difícil. Com certeza. Eu te agradeço muito, viu? E mais uma vez te dar os parabéns pelo seu trabalho. É muito difícil ter gente que está há tanto tempo como você nessa luta aí e ainda continua com essa garra toda, motivando, buscando os assuntos que acho que são importantes, que os tutores precisam ver. Esse seu trabalho também é fundamental, assim. Você não sabe o tanto de tutor que eu vou e falo assim, porque tem um canal da Adna. A Adna, eu já sigo. Nossa, é muito legal, aprendi muita coisa com ela. E eu fico muito feliz, porque estou aprendendo de uma fonte muito boa. Parabéns. Obrigada, obrigada. Boa noite a todos que assistiram. Peço para vocês compartilharem essa live, porque com certeza, né, às vezes, tomara que nenhum de vocês precise passar por uma eutanásia, precise chegar nesse ponto, né, de ter que tomar essa decisão, mas conhecendo o assunto, muitas vezes a gente ajuda alguém que vai precisar passar.
né? Então, é um assunto importante, se vocês puderem compartilhar a live, eu agradeço muito. Obrigada, boa noite a todos. Boa Eu vou noite. chamar você de novo para um tema mais gostoso, viu? Beijão, viu, Elber? Adoro você. Boa noite. Boa noite. Tchauzinho. Tchau.